nome é Larissa Verde, eu sou uma das voluntárias da organização desse projeto maravilhoso. Vocês são todos muito bem-vindos, tem muitas carinhas novas aqui hoje, pessoas que já costumam nos visitar. Esse projeto ele funciona 2 vezes por mês, é na primeira e na terceira quinta-feira do mês, e a gente tem temas variados. Nós trabalhamos com temas variados, melhorou, e sempre entrada franca. Então, a gente tenta variar bastante, todo mundo possa participar e tirar suas dúvidas, independente da sua área. Hoje, todo mundo que está aqui, acredito que saiba, nós estamos completando 1 ano de projeto, e para nós isso é maravilhoso, e nós nos sentimos muito honrados com a presença de vocês. Tem algumas pessoas que estão aqui, que são nossos parceiros próximos, a aba Promoção Social, que nos ajuda com o café, todo o evento. Nós temos palestrantes que já tiveram aqui antes. Nós queremos agradecer a visita de cada um de vocês aqui hoje e esperamos que as suas expectativas sejam alcançadas nesse evento. Amém? Para nossa primeira palestra, nós temos um palestrante que ele é advogado empresarial, militante nas áreas de direito societário e direito falimentar, com ênfase em recuperação de empresas. Ele é sócio fundador do escritório Verde dos Santos Advogado, e ele se chama Dr. Lucas Verde. Por favor, uma salva de palmas para ele. Boa noite. Só para deixar claro, eu não tenho doutor no nome. E doutor Verde só tem um, está lá no fundo lá. É uma honra, é um privilégio estar aqui, né, falando um pouquinho para vocês sobre um tema bastante interessante, bastante dinâmico, que toca em diversas áreas das nossas vidas, né? E é também um desafio, né, falar de algo que me foi designado e que faz parte do meu dia a dia profissional e que eu me deparo com essas situações em diversos aspectos, né? O nosso escritório trabalha tanto na área de direito societário quanto na área de recuperação de empresas, e a gente se depara tanto com o lado bom quanto com o lado ruim dessas situações em geral. E a ideia me deram um tema, enfim, me deram bastante liberdade, agradeço por isso. E acho que a intenção nossa é falar com um pouquinho de realismo, levando em consideração o atual cenário econômico que o país passa, né? Apesar das positivas expectativas que nós temos para o próximo ano, né? Então, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento. Eu sei que depois vai ter um momento específico de pergunta, mas se quiserem interromper também não tem problema nenhum. Acho que a gente está aqui muito mais para bater um papo do que para ser um monólogo, né? Você pode passar o primeiro lá para mim já? O desafio hoje é falar um pouquinho sobre empreender, né? O tema que me foi dado é empreender e agora, né? Parece um tema absolutamente abrangente, talvez para um advogado falar tenda a ser um pouco maçante, porque a gente eventualmente pode falar de alguma tecnicalidade tributária, empresarial, leis, enfim. E eu prometo para vocês que eu vou tentar não entrar nessa parte chata. Eu vou tentar falar de uma forma um pouquinho mais mercadológica, com viés um pouco mais econômico, né? E o próximo para mim, por favor. Eu compartilho um texto sempre que a gente vai falar sobre isso, que é um texto que está em Eclesiastes, que diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. A interpretação desse texto, para mim, ele é muito simples. Quer dizer basicamente o seguinte: faça o que Deus te deu e te designou para fazer enquanto você é vivo, que quando você morrer, acabou. E eu acredito que muitos de nós temos chamado, Deus tem designado, dado projetos para nós, para desenvolver. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não está falando só de grandes negócios, de empresas que vão faturar muito dinheiro. A gente está falando também de projetos sociais, a gente está falando da característica de empreender em si, de assumir um risco, de fazer uma atividade, de desenvolver um projeto do zero, ou pegar algo que foi desenhado e transformar isso em realidade e concretizar isso.
É isso que esse texto quer dizer, né? O próximo. Empreender no Brasil. O próximo slide, ele é uma charge que muitos de vocês provavelmente receberam e que ela desculpa, eu inverti. No Brasil, hoje, a gente tem 2 tipos de empreendedorismo, tá? Isso é uma realidade hoje no país. Vocês podem ler quantos artigos vocês quiserem. E eles vão te dar, a partir disso, diversos desdobramentos. Mas, grosso modo, é o que a gente tem hoje. A gente tem um empreendedorismo de oportunidade e a gente tem aquele de necessidade. O de oportunidade talvez seja o empreendedorismo mais puro, né? Aquele empreendedorismo que você desenvolve a partir de uma ideia, a partir de um projeto que nasce. Às vezes você está comendo uma torta, você está tomando um banho, e aquela ideia vem para você, você desenvolve um código-fonte, faz alguma coisa diferente, e daqui a pouco, pronto, você tem um WhatsApp, você tem um Facebook, você tem uma Tesla da vida. Esse é o de oportunidade. Você enxerga um nicho de mercado, tem uma ideia, cria uma necessidade que você mesmo vai atender através dessa tua ideia, desse teu desenho. E esse é o empreendedorismo talvez mais puro que a gente tenha. Mas a grande realidade do Brasil hoje é o empreendedorismo de necessidade. E a gente tem visto isso crescer nos últimos anos. Isso deu uma estacionada agora no ano de 2017 em função do agravamento da crise, né? Mas de 2013 para cá, depois a gente vai ver alguns gráficos, vocês vão ver que a atividade empresária no Brasil cresceu muito. O número de empresas que abriram, justamente em função dessa necessidade. De forma bem simples, bem objetiva, aquela pessoa que tinha um trabalho, tinha um emprego, e perdeu esse emprego, e resolveu abrir um próprio negócio para poder se sustentar sua família, né? É disso que esse é o exemplo mais típico do empreendedorismo de necessidade. Só que quando a gente fala em empreender, eu escuto com bastante frequência de algumas pessoas que nos procuram no escritório, às vezes para a gente ajudar no desenvolvimento de algum greenfield, que é aqueles projetos para crowdfunding, às vezes porque quer vender algum negócio que desenvolveu, algum projeto, tem um planejamento estratégico muito interessante, com um produto muito bom, mas que ainda não é um negócio. Eu escuto muito dessas pessoas o seguinte: eu só preciso ter uma ideia. E é importante a gente entender que a ideia em si, ela não tem um valor agregado. A ideia, ela não passa de uma ideia. Ninguém vende uma ideia. A ideia, ela não é comercializável. Você não consegue dolarizar ela, monetizar essa ideia. O que você empreende não é a sua ideia. É o produto que é oriundo, o que é fruto dessa ideia. Só que quando a gente faz isso no Brasil, a gente se depara com uma realidade que está nessa charge que eu falei antes. Talvez muitos de vocês tenham recebido. Que é uma charge bastante caricata, mas verdadeira, né? Quando você tem uma ideia nos Estados Unidos, você tem todos os incentivos que você precisa para desenvolver e concretizar aquele plano de negócio. Você tem pessoas que vão te ajudar, vão te ensinar, vão te instruir, né? Vão tentar te mentorear, vão criar solução sem querer se apropriar daquilo que você desenvolveu. E a gente tem uma tendência como ser humano a ler histórias de grandes homens, de grandes empreendedores, e achar que o que ele construiu foi fruto daquela ideia que ele teve no início, sem considerar a trajetória dele. Então a gente lê, por exemplo, o livro do Steve Jobs, lê o livro do Elon Musk, que hoje está em voga, e a gente fala: puxa, ele só teve uma ideia. Por que eu não pensei antes em fazer um carro elétrico? Poxa, algo tão simples. Como é que eu não pensei em fazer um WhatsApp, que depois foi vendido por bilhões? É algo que para nós hoje é corriqueiro, mas era uma necessidade que não existia e foi desenvolvida a partir dessa ideia. Só que nos Estados Unidos hoje, eles têm um mercado todo voltado para essa estrutura e que propicia a eles criar soluções, criar produtos e comercializar de forma exponencial e muito rápida. Enquanto isso, na estrada brasileira, é isso que a gente enxerga. Você tem uma ótima ideia, você tem um belo planejamento, você tem um projeto, e daqui 2, 3 anos, ninguém te ajudou, você tentou de toda forma, e esse projeto naufraga, porque você vai ter que lidar com carga tributária, que você não sabia que existia, que a gente tem mais de 70 tipos de impostos no Brasil. Você tem uma burocracia ferrenha,
que joga contra você o tempo todo, porque para você abrir uma empresa no Brasil, você leva mais de 30 dias, o que é um absurdo. Né? O sistema é todo digitalizado, você não consegue abrir uma empresa hoje. Quando você abre a empresa, você tem que recorrer à Receita Federal, porque o sistema está integrado, mas não está. E aí você consegue abrir o CNPJ, mas não sai o alvará. E aí você não consegue operar. E essa é a realidade brasileira hoje que a gente enfrenta. Só que a atividade empresária no Brasil hoje, ela é absolutamente representativa do nosso PIB. Só as micro e pequenas empresas representam 27% do PIB nacional. A gente está falando de um volume financeiro concentrado em pequenas empresas bilionário. Mesmo com tudo isso e com toda essa realidade, nós, empreendedores, vocês principalmente, contribuem com 27% do PIB do país. É isso que representa o que vocês fazem. É isso que representa o esforço que você faz da sua ideia. Apesar do Estado brasileiro jogar contra você o tempo todo. Está aqui o Tom, que é empresário já há muitos anos. Desde que eu sou pequeno, eu lembro que você tinha o seu negócio. Sabe o que eu estou falando. Né? E aí, no Brasil, a gente se depara com essas dificuldades e uma série de teorias surgem em torno disso. E a gente importou da Califórnia uma teoria voltada para o ciclo de vida das empresas, que eu acho importante que todo empreendedor, que todo homem de negócios tenha plena consciência e conhecimento acerca dela. Essa teoria ela fala que as empresas elas funcionam como a vida humana. Você nasce, cresce, amadurece, chega na plenitude da sua vida, da sua forma física, e aí você começa a ter uma série de dificuldades, tua mobilidade já não é mais a mesma, você vai agachar, não consegue, vai malhar, fica com dor, aí você começa, aí você morre, acabou. As empresas são assim. O que determina se entre o nascimento e a insolvência da empresa ali, a morte dela, tem 1, 2, 5, 10, 15, 60, 80, 100, 150, 200, 500 anos. O que é que determina isso? Será que é só a ideia? A boa ideia? Será que é um bom planejamento? Será que é um mercado que conspira favoravelmente? Porque a gente, apesar de tudo isso, a gente tem aqui no Brasil empresas de muitos anos. Muitos anos. Né? Algumas acabam se envolvendo em escândalo, outras não, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas a gente tem empresas com essa durabilidade. O que faz essas empresas grandes? Porque em algum dia elas foram um empreendimento pequeno. Em algum dia elas foram uma ideia, em algum momento. O que determina isso? O que faz com que a gente consiga construir essa solução? Então, hoje, quando a característica do empreendedor brasileiro, na verdade, assim, o brasileiro ele tem uma característica muito típica. O brasileiro é extremamente criativo. É impressionante as ideias que aparecem no mercado de formas de empreendimento, de conceitos de negócio. Porém, o brasileiro tem uma outra característica que vem junto com a criatividade. E me desculpem a franqueza, é preguiçoso. É preguiçoso. Não consegue pegar aquela ideia e pensar que precisa daquela disciplina, daquele foco para tornar aquilo realidade. Então, ele investe 1 ano, 2 anos da vida dele, aquilo não vira, ele simplesmente desiste e vai para outra ideia. Aí a empresa morre. Não tem o que fazer, ele desistiu do negócio. Essa é uma característica. O que falta hoje nos planos de negócio de Greenfield, esses negócios menores, que são boas ideias, que são bons conceitos de negócio, que têm bons métodos e que vão tornar esse negócio perene, longevo, que vão dar durabilidade para ele. Né? Eu posso dar aqui para vocês várias explicações que vocês vão encontrar em livros. Vocês vão lá na Saraiva, vão na Cultura, vão lá na Livraria da Vila, vai na Curitiba, vai lá na seção de administração, tem inúmeros livros de empreendedorismo. Diversos livros de empreendedorismo. E lá vocês vão ter um manual de como fazer o passo a passo. Mas eu vou compartilhar com vocês, eu não escrevi isso nos slides, isso é uma convicção que eu tenho, e que vai dizer para vocês o que determina para mim, o que eu considero relevante para a atividade de empreender, as principais características.
A primeira é planejamento. E o planejamento não é você fazer uma folha. O planejamento é você estressar a tua ideia. Tem um livro muito bacana que foi escrito, que é praticamente uma biografia do Walt Disney, e ele usa um exemplo naquele livro muito interessante, em que ele tinha, não sei quantos de vocês já leram ou tiveram contato com esse livro, mas o livro conta que ele tinha 3 salas. Ele tinha a sala do sonho, ele tinha a sala do planejamento e ele tinha a sala da execução. Na sala do sonho ele não tinha limites. Ele pensava tudo aquilo que vocês veem hoje construído lá nos Estados Unidos, na França, onde quer que vocês forem. Editora, filme, desenho, tudo aquilo. Aquela era a sala do sonho dele. Ele imaginava aquilo sem limite de recurso, sem limite de absolutamente nada. Aí, quando aquilo estava pronto, ele se sentia satisfeito com aquilo, ele migrava aquele projeto da sala do sonho para a sala do planejamento. E ali ele planejava com realismo, de acordo com o que ele tinha, pensando no crescimento, de forma coerente, talvez algumas vezes agressiva, iria desenhando aquilo. E aí ele tem um elemento fundamental que nenhum de nós faz. Ele ia para a sala da execução. E na sala da execução, ele detonava o projeto dele. Ele encontrava tudo que tinha de errado no projeto. E aí sabe o que ele fazia depois? Ele voltava para a sala do planejamento. E ele começava de novo, até que ele tivesse um projeto coerente. Um projeto que parasse de pé. Talvez isso é o que falte para nós hoje. Talvez, se a gente tiver um pouquinho dessa característica, unida à nossa criatividade, a gente possa desenvolver negócios muito mais interessantes que os americanos façam hoje. Talvez eles só façam esses negócios hoje, porque a gente não é assim. Porque o americano ele tem um limite, ele tem uma certa criatividade, mas ele tem uma coisa que nós não temos. Ele tem um foco, uma dedicação em fazer as coisas. Por isso que aquela charge ali, ela é verdadeira, mas não é. Mais ou menos. Né? Passa para o próximo para mim. E aí, no Brasil, assim, existem diversos índices. O Sebrae escreve sobre isso, a Serasa tem indicadores, enfim. Eu trouxe alguns indicadores só para tentar ilustrar para vocês a realidade hoje do país, a realidade econômica que a gente está vivendo hoje. E a gente tem algum gráfico que eu falei um pouquinho no começo, para vocês entenderem. Ali de 2010 a 2011, 2012, 13, 14, até 2017, a gente teve um crescimento exponencial da abertura de empresas no país. Esse é o índice do Serasa. Se vocês entrarem no site deles, vocês vão ter lá todos os dados. Vocês podem chegar nesse gráfico por si, né, para poder confirmar essa informação. Lá eles vão ter, inclusive, em termos monetários. Eu trouxe um índice puro. Né? Então, é só para vocês verem essa curva. E ali em 2018, fica assustador. O que aconteceu de dezembro de 2017 a agosto de 2018, que é até onde vai esse índice, que nós estamos perdendo para 2010. Será que o mercado não tem espaço? Será que as pessoas não estão mais precisando abrir empresas, porque o empreendedorismo brasileiro é por natureza de necessidade? A gente sabe que não é isso. O que aconteceu nesse meio tempo que fez com que esse índice diminuísse tanto? A gente via crescendo, a população está crescendo, as oportunidades vão aparecendo, as pessoas vão executando e vão fazendo. Passa o próximo para mim, por favor. E aí eu trouxe uma informação um pouquinho mais concisa, falando de 2017. A barra azul é o nível de inadimplência das empresas de modo geral. E eu estou falando de pequenas... Ô, professor, tudo bem? Pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, as grandes corporações, falando de Ambev, enfim, é a barra azul. A barra cinza é a inadimplência só das micro e pequenas empresas. Eu estou falando ali do primeiro semestre de 2017, depois do segundo semestre, e assim sucessivamente até o mês de agosto de 2018. Perceba que a inadimplência ela cresceu de forma substancial nesse período,
E o maior responsável por esse nível elevado de inadimplência são as micro e pequenas empresas. Né? Passa o próximo para mim. Nesse contexto de crescimento de inadimplência, a gente tem um índice de mortalidade dessas empresas. E aí a gente poderia dizer até de própria falência, propriamente dito. Veja como foi o ano de 2017. E aqui a premissa é a mesma. A barra azul são as empresas de modo geral. E a cinza são as micro e pequenas empresas. E aí, quando a gente olha a realidade de 2018, a gente entende por que aquele gráfico de nascimento faz um bico para baixo. Por que ele está naquela posição. A gente se depara com essa realidade econômica e se diminui diante dela. Aqueles projetos e aquelas ambições que a gente tem já não tem mais a mesma eficácia porque a gente acha que a gente não vai construir. Porque a gente acha que a gente não vai conseguir. Porque o mercado está ruim, porque a economia não está boa, porque se o fulano ou o ciclano ganhar, vai ser bom, vai ser melhor. E a gente não faz aquilo que nos foi designado, aquilo que nos foi dado, e aquilo que nos foi, muitas vezes, concedido por Deus, para que a gente fizesse. E a gente negligencia essas coisas. Passa o próximo para mim. Eu trouxe aqui no final uma frase de um empresário muito conhecido, que é o Jorge Paulo Lemann. Eu não sei quantos de vocês leram a pequena biografia dele num livro chamado Sonho Grande. E até onde eu sei, o nome do livro Sonho Grande é por causa dessa frase dele. Talvez a mais famosa que ele diga, é um empresário brasileiro, que é dono da AB InBev, da ALL, da Heinz, enfim, né? E ele diz assim, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E aí quando você escuta essas falas dele, elas fazem muito sentido. E elas têm uma premissa por detrás dela muito valiosa. Que é o seguinte. Por que é que eu vou sonhar pequeno, na minha sala do sonho, se eu sonhar o maior que eu puder, o máximo que eu puder, vai gastar exatamente o mesmo tempo, a mesma energia, os mesmos recursos e a mesma condição? Por quê? Por que eu vou me limitar a pensar de forma pequena, de forma simplória, e às vezes até me diminuir ou diminuir a minha capacidade, às vezes até negligenciando aquilo que Deus me deu, aquela sabedoria, aquele conhecimento que Ele nos deu, aquela força de trabalho que nós temos, a nossa condição. E ele não é cristão, e essa frase tem uma profundidade, ela faz muito sentido. Amém? E aí está o texto de novo, para vocês refletirem um pouquinho sobre ele. Porque não importa o que os pensadores digam, nenhum deles vai jamais superar o que a Bíblia diz ao seu respeito. Amém? Obrigada. Pessoal, a gente vai passar para o nosso momento das perguntas. Mas antes disso, eu queria saber quem aqui está nos visitando hoje pela primeira vez. Pode fazer um sinal com a sua mão. Vocês vão receber esse papelzinho. Eu vou pedir a gentileza de que ao final tem um balcão ali atrás, próximo à porta. Vocês preencham ali, vocês vão ganhar um brinde. Levanta a mão de novo ali. Foi bem rápido e não deu tempo de ver todo mundo. Vocês vão receber um brinde nosso da visita de vocês. Tá bom? Agora, para o nosso momento da rodada de perguntas, eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer. É a primeira vez que a gente vai fazer. Então, nós temos uma ideia, vamos tentar executá-la. Todos os profissionais que estão aqui, vocês viram 3 nomes lá. Nós temos mais uma pessoa que vai palestrar, que é da área de finanças. Tem 2 maneiras de você fazer essa pergunta. Você pode levantar a mão e você vai receber o microfone. Eu peço para que você se apresente primeiro, para que o profissional saiba com quem ele está falando. Você pode falar o seu nome, sua profissão, se você quiser, e fazer a sua pergunta. Quem vai estar responsável pelo microfone para levar para vocês é a Késia.
tá? Então, só faz um sinal para ela, a gente vai organizando. E se você tem muita vergonha de fazer uma pergunta, mas você quer fazer, nas pontas das fileiras tem uma prancheta com um papelzinho, escrito qual a sua pergunta. Você pode escrever de maneira legível, e esse papel vai chegar na minha mão, e eu faço essa pergunta para você. Tá bom? Assim, ninguém sai com dúvida e todo mundo esclarece o que quer. Podemos fazer isso? Então, tá bom. Eu vou apresentando o pessoal aqui enquanto isso. Então, o nosso primeiro profissional é a mesma pessoa que acabou de palestrar para nós, o Lucas Verde dos Santos, advogado. Já expliquei para vocês a profissão dele, né? O que ele faz, tudo. E ele deu uma explanada para vocês, um pouco para a gente entender como que funcionam as empresas dentro do nosso país, né? Então, a partir daí, não há limites para suas perguntas. Ele está aqui para isso. O nosso segundo profissional é o Ricardo Acan. Ele é profissional coaching e 18 anos de experiência em gestão de pessoas. Temos também Guilherme Teixeira. Ele é empresário, engenheiro mecânico e é responsável pela apropriação de custos dos equipamentos do Grupo Triunfo. E temos um convidado a mais hoje, é o Rodrigo Colim. Ele é consultor financeiro e de investimentos. Então, vocês viram que tem cada profissional de uma área aí. Então, tem bastante pergunta para fazer. Alguém quer começar a perguntando? Se não, eu vou fazer a primeira, porque a gente já tem algumas perguntas aqui. Alguém quer fazer a primeira pergunta? Não fiquem constrangidos. Dá um minuto para vocês. Lucas, aproveitando o gráfico que você montou ali, que de fato é assustador, como despenca em 1 ano mais do que evoluiu em 7, a coragem, a ousadia de empreender, acho que aí principalmente está o ponto, né? Você imagina, na sua opinião, isso causa uma demanda reprimida, ou seja, temos um cenário político em 2018, tem uma definição para acontecer nos próximos dias. Você imagina que 2019, pensando nos empreendedores, pode ser um ano onde essa curva se inverta e de repente, até volte a ser o que era 2017, enfim. Tom, eu tenho uma percepção muito clara sobre isso. E eu acho que o volume da abertura de empresas e a quantidade de pessoas dispostas a empreender está diretamente ligada à situação econômica do país. A gente tem presenciado ali, ao longo das últimas 3 semanas, sem fazer qualquer menção, sem querer vincular qualquer candidato à situação, a divulgação de pesquisas e o resultado do primeiro turno foi extremamente positivo para a economia, provocando uma queda do dólar, uma melhora na Bolsa de Valores, né? Até o Colim pode falar melhor sobre Bolsa aqui, né? Então, eu acredito realmente que, dependendo do resultado das eleições agora, e das políticas econômicas que forem imediatamente anunciadas a partir do mês de janeiro, no primeiro trimestre de 2019, muito provavelmente a gente vai ver esse gráfico se inverter rapidamente e retomar essa curva de crescimento que vinha tendo, sim. Eu acho que as pessoas vão se sentir mais seguras, mais otimistas e acreditando mais em si no próprio negócio. Eu acho que a situação econômica do país reprime a pessoa, por mais inteligente, por mais capaz, por mais competente, por melhor que seja o produto que ela tenha desenvolvido, por medo. E se não der certo? Hoje eu tenho um emprego, hoje eu estou bem, eu saio daqui, eu me saio dessa zona de conforto para encarar uma situação dessa. Se a economia estiver bem, essa pessoa se sente confortável para fazer esse movimento. Então, eu acho que sim, eu acredito nisso. Não sei se existe uma demanda reprimida, não tem como a gente saber. Mas, particularmente, eu espero que sim. Posso perguntar? Diante da charge que você mostrou, né? Hoje, no Brasil, para se abrir uma empresa, quanto custa, qual o valor,
Quanto tempo leva para você colocar uma empresa realmente funcionando, depois de passar por tanta burocracia? E quanto custa para fechar? Eu acho que essa pergunta ela é bastante aberta. Tá? Abrir uma empresa no Brasil hoje tende a ser mais fácil do que era há cerca de 2, 3 anos atrás. Né? Isso por experiência de abrir diversos negócios. Mas o tempo e o custo de abrir esse negócio está diretamente vinculado ao setor de atuação dessa empresa. Uma empresa de serviço vai levar algo em torno de 30 a 45 dias, e o custo de taxa em torno disso vai beirar ali entre 300 e 500 reais. Se colocar o custo do contador e do advogado, pode chegar a quase 1.000. Né? Agora, eu conheço algumas empresas que, apesar de abertas, não estão autorizadas a operar, principalmente empresas voltadas ao mercado de saúde, porque não dependem de uma autorização de um órgão específico, como a Anvisa. Dependem de 4, 5, 6 órgãos para abrir. E aí a gente pode estar falando de anos para abrir esse negócio. Né? Tem uma indústria que eu conheço no interior do Paraná, que está aberta desde 2016, ele já tem estoque produzido, é uma indústria de produtos hospitalares, e eles simplesmente não podem comercializar, porque eles ainda não têm a homologação da Anvisa. Eles estão abertos desde 2016. Essa é a realidade burocrática hoje. Sim. E para fechar, depende da forma como você fecha o negócio. Né? Se você for fazer o fechamento dele com dívida tributária, eu sinto muito. Você nunca vai conseguir pagar essa conta. Né? Essa hoje é a grande realidade. Se você vai fazer um fechamento de atividade linear, o custo é o dobro do custo que você utilizou para abrir. Agora, se o fechamento dessa empresa for por meio judicial, que é através de uma decretação de falência, uma confissão de falência, o ônus é não só a dívida da empresa, com o fornecedor, com o cliente, enfim, mas também tributária. Também não tem como mensurar. Né? Mas pode ser muito alto. Tem uma pergunta aqui para o Rodrigo. Rodrigo, que tipo de investimento, financeiramente falando, é melhor? Uma marca nova ou uma franquia? Precisava entender um pouquinho melhor para responder. Eu acho que uma marca nova, você vai começar um negócio do zero, algo você está apostando em um negócio seu que você confia. Uma franquia, muitas vezes, você entra numa franquia porque é um negócio que já está rodando, já é uma marca conhecida, você aposta que aquilo vai funcionar. Né? O investimento é mais certo, talvez custe um pouco mais caro, mas é um retorno talvez mais garantido. Né? Vai comprar uma franquia do McDonald's, é uma marca que todo mundo já conhece e né, a chance de erro é menor. E uma marca nova, você vai estar apostando do zero na tua ideia, no teu negócio, no teu empreendedorismo. Então, são avaliações que precisa ser feito e não dá para ter uma resposta muito de bate-pronto, assim, né? Mas depende do teu apetite de risco. Aí, né? Começar do zero um negócio ou pegar algo que já existe e já está funcionando. É para o coach ali. Desculpa o seu nome, Ricardo. Viu, Ricardo, é o seguinte, eu queria saber se, por exemplo, um profissional excelente, um engenheiro mecânico, ele sempre trabalhou nas melhores empresas, ele sempre foi assim o top do top. Aos 60 anos ele é desempregado, só que ele não consegue mais emprego. Será que essa pessoa ela tem que parar, estacionar, morrer? Ou existe a chance para ele ainda? 60 anos. Eu poderia te devolver a pergunta que ele comentou do Walt Disney, e uma das frases do Walt Disney diz: tudo que você puder imaginar, você pode realizar. Então, eu acredito que, nesse caso, a limitação está na própria pessoa. Por isso que eu falo que, neste momento, existe uma necessidade de mudança de mindset, modelo mental. Ele estava acostumado num padrão, como empregado, e ele tem que se desafiar para poder passar a ser empreendedor. Então, ali envolve algumas questões que a gente poderia ir mais a fundo para que ele possa descobrir qual é o propósito que vai motivá-lo a recomeçar aos 60 anos. Porque qual é o momento de você começar algum empreendimento? É o momento em que você decide agir em uma ideia, como a gente comentou agora há pouco, que ele falou que quanto vale uma ideia? Uma ideia por si só não vale nada.
se não for executada. Então, nesse momento, esta bagagem pode servir como um trampolim para ajudar esse profissional a pivotar e iniciar um novo empreendimento. Dentro do meu trabalho, na questão do coaching, eu pego muitas dessas situações, que é o que a gente chama de mudança de carreira. Pessoas que estão vindo no embalo que a maré trouxe até aquele momento e, de repente, caem na consciência de que estão no vazio, sem poder efetivamente fazer aquilo que realiza, que a pessoa se sente realizada ou que ela vai acabar deixando um legado, que seria o complemento, né, que você teria ali com relação à tua missão. Então, nesse momento, o que depende muito é de como a pessoa vai enxergar essa oportunidade, porque você pode olhar esse momento do desemprego como um problema ou como uma oportunidade para você ali sim fazer alguma coisa. Então, eu acredito muito que nessa hora o que deve ser trabalhado não é nem a expertise, porque a expertise você não perde. O que deve ser trabalhado é a tua capacidade de entender a oportunidade e essa mudança de mindset. Alguém mais? Tem perguntas? Vou ler mais uma que tem aqui. Não tem uma pessoa direcionada. Vocês podem decidir entre vocês. A pergunta é a seguinte: hoje eu sou funcionário, mas eu tenho uma visão empreendedora. O que eu devo fazer? Vamos lá, já que está na mão. Se você for ver o que é o empreendedorismo, né? É inovação, é você sair do seu comodismo. Se você é um funcionário, você pode empreender dentro da empresa que você trabalha. Esse é mais conhecido como intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo dentro de uma organização fechada. Muitas vezes pensam, tá, mas eu vou empreender, mas eu não vou ter retorno, porque eu vou estar empreendendo para outra pessoa. Muitas vezes a gente pensa errado, porque quando você está empreendendo, o seu chefe está vendo. O seu retorno pode ser que não venha em dinheiro, mas vai vir em uma promoção, algum cargo. E isso é empreendimento. Você está fazendo o teu empreendedorismo. Você está indo atrás de algo, você está visualizando algo que é diferenciado. O empreendedor, ele é uma pessoa diferenciada. Ele não tem aquela mente fechada. Ele pega, ele visualiza alguma coisa. Se ele pode melhorar, se ele pode fazer, ele faz. O empreendedor não é só o dono da empresa. O empreendedor é aquela pessoa que ajuda a construir o projeto, a chegar a um resultado. Alguém? Opa, tem uma pergunta, acho que para o Lucas e para o Ricardo ali. Sobre como que eu faço, se eu já tenho uma empresa e trabalho todo dia, eu queria saber, na opinião de vocês, como que eu faço para quebrar aquela barreira do matar um leão por dia, para, de fato, fazer um planejamento e ter uma perspectiva futura, assim. Queria saber um pouco. Bom, a gente tem que partir do princípio... Como que é teu nome? Magno. Magno. A gente tem que partir do princípio que o que você sabe te trouxe até aqui. É exatamente o que você não sabe que vai te levar adiante. O que a gente percebe, e tem uma estatística que é aterrorizante no Brasil, que o brasileiro lê em média meio livro por ano. Então, assim, se você for olhar por esse lado, as oportunidades estão em buscar novos conhecimentos. E às vezes as pessoas se limitam exatamente porque vem naquele embalo, que a gente fala que é aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A pessoa não trabalha com base nos principais pilares, que seria planejamento, foco naquilo que você quer buscar, né? Fazer o teu planejamento, se colocar em movimento, quer dizer, isso faz com que você se obrigue a sair da zona de conforto, e tem a questão do que a gente chama de melhoria contínua, que é onde você vai ter que buscar conhecimento naquilo que você não sabe, naquilo que você está querendo empreender ou está querendo buscar alguma alternativa. Então, quando você percebe o que faz as pessoas não saírem da sua zona de conforto, e foi falado na nossa primeira palestra com o Lucas, é a preguiça, é o comodismo, as pessoas estão ali. Isso é triste, isso dói, mas é uma verdade, porque você tem que desprender uma energia para deixar aquela zona de conforto. E isso vai fazer com que você se incomode.
Então, o próprio nome já está dizendo, uma incomodação, você vai ter que começar a se mexer para alguma coisa. Então, eu penso nessa visão que nada é impossível. Se você determina isso na tua mente, que você pode, tudo é possível. Você entendeu? Então, eu acho que é uma questão só, e eu volto a insistir na questão da mentalidade, porque as pessoas se auto-sabotam, elas se limitam. Então, é uma questão de atitude, de ação mesmo. Só para complementar, Magno, tira uma dúvida. Você trabalha numa empresa ou a empresa você trabalha para alguém ou a empresa é sua? Eu tenho uma empresa, tenho um CNPJ, tudo aberto, mas também trabalho para uma outra empresa. E você quer utilizar esse CNPJ que você tem para empreender, para fazer um novo negócio? Eu já utilizo, no caso, tipo, é uma construtora, eu estou me formando como engenheiro mecânico, então eu estou pegando toda a parte de ar-condicionado e estou abrindo uma empresa. Então, todos os projetos de ar-condicionado eu lido, que não é a gama deles, né? Tá, e você vai atender exclusivamente essa empresa ou você quer ampliar esse leque e atender o mercado de modo geral? Eu queria ampliar, né? Não ficar somente com essa empresa. Entendi. Magno, talvez você tenha a melhor posição para começar um negócio que uma pessoa pode ter. Você tem uma renda, você tem um income, você tem um dinheiro entrando, você já tem uma atuação, já tem um cliente pré-definido, né? E você tem a oportunidade no seu tempo livre, eu sei que na sua cabeça você vai pensar qual, né? Mas você deve ter algum, né? De você planejar com calma e com tranquilidade a sua abordagem e fazer um planejamento estratégico robusto, tá? Para que o seu negócio tenha a entrada no mercado que você espera, né? Ninguém está dizendo que vai ser fácil, ninguém está dizendo que é simples de fazer um planejamento dessa natureza. Existem profissionais no mercado aptos a te ajudar, processos de mentoria especificamente voltados para essa etapa. Existem consultorias especializadas em fazer isso e te instruir, e dependendo da qualidade do teu planejamento, do teu projeto, até de te ajudar a captar recursos para você viabilizar ele. Então, você tem algumas formas de fazer. Então, além de tudo isso que o Ricardo falou, que é absolutamente relevante e oportuno, eu acho que o que você pode fazer é encontrar aí umas 2 horas por dia, entre a meia-noite e às 6, né? E separar assim para fazer planejamento e dedicar um pouquinho de estudo sobre negócio em si, né? E não sobre ar-condicionado, você deve entender muito disso, né? Vai para aquilo que você não sabe, planeja em cima disso, que aí vai dar certo, tá bom? Obrigado. Eu tenho mais uma outra pergunta também para o Rogério. Na verdade, é mais uma curiosidade. Eu recebi um e-mail hoje, acho que é da uma empresa Atom, se não me engano. Ela comercializa dólar na bolsa de valores, alguma coisa assim. E a minha visão desse tipo de negócio é que eu tenho que estar muito bem informado do que está acontecendo, no caso, nos Estados Unidos, ou não sei como é que funciona, até queria saber sobre a tua opinião, mas eu tenho que estar muito bem informado o que vai acontecer lá para eu poder operar daqui do Brasil, e não sei se isso é um tipo de negócio viável para quem trabalha com isso aqui no Brasil. Queria saber de você. Se você for operar sozinho, sim, você vai ter que estar antenado no mercado, acompanhar, precisa dedicar tempo, estudo, né, e acompanhamento. Mas uma outra forma, eu acredito que a Atom, se eu estou lembrado bem, a Atom deve ter gente lá que faz isso por você. Você vai pagar uma taxa de administração, algo parecido, e eles fazem por você. Então, né, isso vai depender se você tem o tempo ou paga, né, você é engenheiro, tem sua empresa, talvez você não tenha esse tempo. Então, você vai pagar para alguém fazer, que é através de um fundo de investimento, ou através de alguma empresa de assessoria que vai investir por você, vai te dar alguma empresa da tua confiança. Então, tem as duas formas. Mas, sim, é possível ou você aprender ou pagar para alguém fazer isso por você. Não sei se conseguir... É viável economicamente? É viável, sim. Uhum. Só complementando em termos de informação, a Prefeitura de Curitiba, através do Vale do Pinhão, inaugurou agora recentemente, voltou, né, com o Bom Negócio,
que é justamente um programa que pode te ajudar nessa questão técnica desde o primeiro momento que você resolve empreender. Então, eles fazem isso e é gratuito, só que você tem um limite de vagas. Então, muito provavelmente, para este ano, você não consiga mais. Então, você tem que ficar de olho para poder se inscrever para o próximo ano. Mas eles te acompanham em todas as fases. E são 3 meses de treinamento, com mentores, com sala de aula, com aulas específicas. Acho que vale a pena você dar uma buscada nessa informação também. Alguém mais? Tem alguma pergunta? Enquanto a Késia vai indo aí, eu vou fazer uma que veio para mim, tá? A pergunta também não tem direcionamento. A pergunta é a seguinte: franquia é uma boa ideia? Franquia é quase a mesma pergunta anterior, não sei se a pessoa estava aqui. Franquia é um modelo de negócio pronto, que, em teoria, está funcionando, e você vai pagar por um negócio que já está rodando, já foi testado. Então, se você não tem experiência em algum mercado e quer começar a empreender, talvez a franquia seja um bom início, porque já é um modelo de negócio que está pronto e está funcionando. Precisa estudar quais as franquias boas, se você gosta daquele mercado, mas sim, pode ser um modelo de negócio bom. Agora, se você já tem experiência, já conhece aquele mercado, talvez valha a pena estudar para você criar a sua própria marca, porque uma franquia você vai ter que pagar royalties, vai ter que pagar alguma coisa para a franquia para utilizar o nome, o padrão e tudo mais para eles. Ok? Bom, boa noite. Meu nome é Oscar. Cheguei um pouco atrasado, talvez até alguém já tenha feito essa pergunta. Se não fez, eu acho que vai ser bem inválida. Eu empreendi, já tive meu próprio negócio, restaurante. Acabei quebrando em 2 anos de negócio, por falta de experiência, por vários motivos. Fiquei com medo de empreender novamente, mesmo porque não tinha mais dinheiro para empreender em qualquer outra coisa. E me tornei funcionário público. Fui para a área de concurso público, me tornei um policial militar, e aquilo me desagradou muito, porque a gente tem limites. Quando a gente é funcionário público, ou qualquer coisa, a gente acaba deixando os nossos sonhos, aquele salário nunca é o suficiente. E me deixou muito chateado depois de 4 anos de profissão. Hoje eu sou 8 anos policial, e eu comecei a buscar muita informação de como voltar a empreender de uma maneira mais barata, que não houvesse tantos riscos, E acabei achando um livro, Pai Rico, Pai Pobre, que fala muito bem, sobre empreendedorismo, do Robert Kiyosaki. E depois lendo mais livros e sabendo opiniões de Gustavo Cerbasi, que é educador financeiro também, Max Geringer, cheguei a um outro livro chamado O Negócio do Século XXI. E é aí que vem a minha pergunta. Descobri uma maneira de empreender sobre marketing de rede. Eu gostaria de saber da opinião de vocês sobre o marketing de rede para empreender. Bom, eu posso falar porque eu já fui empreendedor de marketing multinível. Existe, sim, a possibilidade de você, com uma empresa séria por trás, você fazer um bom trabalho, conseguir retorno, porém, você tem que entender que, por um lado, você tem que despender uma energia muito grande no primeiro momento, para que você comece a ter os primeiros retornos, e isso faz com que você, ou alguns empreendedores do marketing multinível, não tenham a ideia de um valor que ele deve ter para se manter por um determinado tempo, que ele não vai ter retorno nenhum daquele trabalho. Num primeiro momento, vai ser muito pouco o retorno. Esse seria a primeira visão do marketing multinível. É um negócio que, inclusive, se você for ver em Harvard, você tem universidade que vai apoiar o marketing multinível. Qual que é o problema do marketing multinível no Brasil? Você não tem uma boa receptividade por parte da maioria dos empreendedores, porque a gente já passou por N situações com produtos, enfim, que não eram marketing multinível, eram as famosas pirâmides, ou enfim. Então, assim, tem um pouco de descrença por parte das pessoas,
E volto a falar o que o Lucas mencionou na questão da preguiça. As pessoas querem começar no marketing multinível e acham que vão ficar milionárias em 6 meses. E aí, como isso não acontece, eles não persistem. Então, eles desistem muito fácil. E você que está na construção do marketing multinível tem que ter um esforço ainda maior, porque você vai ter que estar buscando pessoas mais do que você imaginou que no primeiro momento fosse possível. Então, acho que talvez nesse ponto eu posso dizer para você, impossível? Não, não é. Difícil, acredito que seja assim, principalmente dependendo do produto que você vai colocar, ou a empresa que você vai dedicar tempo no marketing multinível. É uma grande oportunidade. Eu conheço, inclusive, o Caio Carneiro é um exemplo de um cara que é muito bem sucedido no marketing multinível e tem um livro, que se você for pesquisar o livro dele, você tem muitas informações ali que podem te ajudar. Tem um outro também que é o como é que é o nome daqui? GoPro, que esse é um livro também que te fala muito sobre como que você pode trabalhar com o marketing multinível. É aquilo que a gente conversou. Você tem um tempo para dedicar nesse sentido, dá para você fazer, primeiramente nas horas vagas. Acho que se você acredita, vai atrás do teu sonho, não abra mão e assim, não ouça o que as pessoas vão falar, porque algumas vão querer destruir teus sonhos, outras vão querer te proteger, mas vão acabar querendo destruir teus sonhos do mesmo jeito. Então, nessa hora, você tem que ir atrás daquilo que está no teu coração. E como a gente está aqui justamente dizendo, né, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você acredita em Deus nesse sentido, coloque um pouco para Ele, veja se Ele vai te dar realmente essa direção como sendo o teu próprio negócio e dizer assim, ok, em cima disso você pode dedicar energia, né, porque o restante cabe a Ele te ajudar a abrir as portas ali. A gente tem tempo para mais 2 perguntas. Só um complemento, posso? Pode. Posso? A única coisa que eu te sugiro, e aí como advogado, é que, se você optar por fazer efetivamente, que você procure um profissional, um jurista, um advogado que atue nessa área, porque a legislação voltada para essa área é muito complexa, né? Até ele falou agora muito bem, né? Existe uma linha muito fina entre você desenvolver um negócio desse tipo e um negócio que pode ser mal encarado até pela própria justiça. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Então, talvez tenha que ter um investimento um pouco maior também, pensando nessa área legal, na hora de você executar um projeto dessa natureza. Só a única consideração. A gente tem tempo para mais 2 perguntas. Temos uma ali, tem alguém? Poxa vida, 3 perguntas, vai dar tempo. Pode fazer. A minha pergunta é para o Rodrigo, e eu gostaria de saber sobre contas digitais para a pessoa jurídica, se existem e se são seguras. Sim, existem. Hoje tem acho que o Banco Original tem conta para pessoa jurídica, ou qualquer outro, Banco Inter. São seguras, sim. Eu acho que vale a pena, o custo está bem baixo. Às vezes, principalmente para quem está começando, às vezes, um negócio que a conta pessoa jurídica é mais cara, vale a pena olhar, sim, e tem segurança, sim. Eu trabalhei em banco por muitos anos e trabalhei na área de fraudes, então posso dizer que vale a pena, até porque o custo, né, se o custo for mais barato, vale a pena investir, sim. O banco tem o Banco Original aí que está bem, tem bastante propaganda aí, pelo que eu ouço falar, está funcionando bem. Banco Inter também. Tem outros também, que agora não... Agiplan, tem outros mais. Acho que vale a pena dar uma olhada, assim, até porque o custo é bem mais em conta do que um banco tradicional. Aí. Tá bom? A única coisa que esses bancos digitais têm de limitação é a própria movimentação e a regulação muito incipiente ainda no Banco Central. Tá? Então, quando você for procura para ver o volume de transação financeira que você vai fazer no dia, porque pode ser que você não consiga operar a sua empresa de forma adequada, porque eles têm um escopo muito pequeno. E, além desses bancos que ele falou, tem um novo que eu conheci em São Paulo, a questão de 2 semanas atrás, que foi recém-fundado. Estive lá com o fundador do banco, o Adriano, chama C6. Banco sério, interessante também, vale a pena pesquisar sobre ele. E eu não vou ganhar nada por isso, só para deixar claro. Eu gostaria de ver com vocês, quando você tem um modelo de plano de negócio que já foi estudado e ele não existe hoje.
Como deixar essa ideia segura? Quais são os caminhos, já que eu vou precisar de vários empresários e colocar e expor essa ideia para eles apoiarem? Como essa ideia pode ficar segura? Quais são os caminhos para isso? Se alguém quer responder, posso? Eu considero esses projetos, até tem o professor aqui, me corrija se eu estiver errado, tá? Esses tipos de projetos são os famosos greenfield, né? São negócios ainda incipientes, às vezes não existem, são modelos de negócio absolutamente novos, e que eles passam por estudos de mercado específicos. Existem consultorias especializadas e que fazem esse trabalho. Está aqui o professor Custódio, que faz isso, correto? Né? E que faz esse desenvolvimento desses projetos. E sempre que você for fazer a captação, é importante que você tenha esse tipo de assessoria, né? Porque esses projetos de greenfield, por serem aparentemente inseguros, podem gerar apetite para alguns tipos específicos de investidores, mas eles só vão se sentir não seguros, mas confortáveis em investir se você tiver acompanhada desse laudo de uma consultoria que estiver avalizando esse trabalho, né? Existem diversas consultorias, se precisar eu posso indicar uma que eu recomendo sempre para esse tipo de projeto, que é a do professor Custódio. Também não estou ganhando nada. Boa noite, meu nome é Edival. Eu também sou consultor na área empresarial e, para encerrar, a minha última pergunta, né, eu gostaria que vocês colocassem, vocês deram muitos exemplos do que nós devemos fazer como empreendedores, então eu gostaria que vocês dessem, talvez um de cada aí, exemplo de erros que nós devemos evitar como empreendedores, o que não se deve ser feito como empreendedor. A minha lista é longa. Pegando o exemplo do marketing multinível ali, o que eu vejo, às vezes vê no marketing multinível oportunidade de ganhar dinheiro fácil, né? Mas tem muita gente que cai nessa pegadinha, né? Acho que não, marketing multinível, que vendem um plano lá, parece que, né, você vai ficar rico da noite para o dia, e vai se frustrar, vai gastar dinheiro, né, vai gastar tempo, e não é assim, né? Porque precisa muita dedicação, muito tempo, e tempo é dinheiro, então você vai investir seu tempo ali naquele negócio. Então é um erro que eu vejo, né, nesse ramo, nessa área de atuação, que tem acontecido muito, assim, pela ambição, não vou investir pouquinho e vou ganhar muito, né? Daí já viu a armadilha que cai, né? Acho que algo importante é planejamento de custo, né? Quando você é funcionário, você tem salário, você tem 13º, você tem férias, você tem tudo mais. Quando você é o chefe, quando você é empreendedor, você tem tudo isso, só que para pagar. Então, inverte um pouco. Então, se você não tiver um planejamento durante o ano, um planejamento bom, chega final do ano, além de você faltar o dinheiro para pagar, você fica sem o dinheiro. Então, acho que é essencial. Bom, eu poderia dar várias dicas, mas eu acho que o que eu tenho percebido é o que a gente chama da síndrome da toalha molhada. Você pega uma toalha molhada, você torce, cai água, aí você vai, torce mais um pouquinho, mais um pouco de água, e cada vez que você pega essa toalha, por mais que você esteja com essa toalha bem torcida, se você usar um pouco mais de força, vai cair mais uma gotinha de água. O que isso representa? A gente percebe que muitas pessoas que querem iniciar um negócio sentem a necessidade de o tempo inteiro buscar um novo conhecimento. Não se sentem preparados, então sempre vão buscar um pouco a mais ao invés de realmente começar. O que a gente fala é coloque em ação imediatamente e corrija durante o tempo. Claro, eu estou falando colocar em ação desde que você já tenha feito o estudo prévio, mas tem pessoas que querem buscar a perfeição, querem buscar sempre o máximo para poder dar o primeiro passo. E aí elas ficam sempre buscando a perfeição e não colocam em ação aquele plano. Então, acho que cuidado com isso. Eu acho que a melhor opção é você iniciar algo e, na medida do possível, vai corrigindo gradativamente, que é o que a gente chama de EPP.
evolução pessoal permanente. E aí você vai chegando no topo maior do teu próprio negócio. Bom, um erro bastante comum no início da atividade de empreendimento que eu vejo, e isso chega bastante no escritório, e chega pelos motivos errados, geralmente é uma cisão societária, é que quando a pessoa começa a empreender em função de poucos recursos ou de não querer despender muitos valores para isso, ela acaba alocando pessoas em torno dela que ela acredita que tem os conhecimentos para atender. Então, ela tem um amigo de infância que é contador, o primo é advogado, então ela dá 2% para o contador, 5% para o advogado, que não atua na área, geralmente. Às vezes, já aconteceu o caso, por exemplo, do cara é criminalista, né, não sabe o que está fazendo. Então, ela aloca uma série de sócios e ela abre aquele negócio para aquela quantidade enorme de pessoas, e aí, quando o negócio não dá certo, você tem um problema judicial quase que insolúvel, né? Então, essa é uma recomendação que eu faço. Se cerque de pessoas adequadas, mas invista o que você tem que investir sem se expor, sem expor o seu negócio, né? Esse, eu acho que, para mim, é o que eu tenho mais visto aí ao longo dos últimos 6 meses. É isso. Espero que todo mundo tenha conseguido entender tudo e fazer as perguntas mais adequadas. Pessoal, a gente tem mais uma palestra ainda, breve, mas não vá embora. É uma palestra sensacional, como tudo que vocês ouviram até agora. E, ao final do evento, a gente tem um sorteio para fazer. Vocês receberam um número na entrada. Quem ainda não recebeu, pode pedir, a gente distribui. Nós temos o Ricardo Acão, coach, vai sortear para nós 5 consultorias com ele. E mentorias, mentorias. E o Lucas Verde, o advogado, trouxe para nós 5 livros também. O escritório dele nos deu esse livro para presentear vocês. Então, aguardem, esse momento vai chegar. E para essa última palestra, eu quero convidar um empresário, que também é pastor aqui da Comunhão Cristã Aba. Ele é especialista em liderança, em gestão de pessoas, e é ele que vai falar para vocês agora. Recebam com uma salva de palmas Tom Ross. Boa noite. Primeiro, parabéns, né, ao Prosperity. Um ano, esses jovens levantando um vagão e carregando, né? Porque levantar é fácil muitas vezes, né? Mas fazer o vagão andar e permanecer exige resiliência, exige perseverança, bons relacionamentos. Então, parabéns para toda a equipe. Como o tema da noite é empreender, eu coloquei um pensamento aqui. Até agora a gente ouviu alguns aspectos técnicos e que a gente consegue, de repente, fazer aplicações pessoais nos nossos negócios, nos nossos empreendimentos, das nossas frustrações, né? E isso tudo é espetacular, mas eu pensei em trazer um raciocínio, uma reflexão um pouco mais conceitual, talvez um pouco mais de base, não tanto técnica, mas que nos faça pensar. Para mim existem 3 pontos que muitas vezes se invertem os valores quando se fala de empreender. Quais pontos? Por quê, o que e como? O que é mais importante? O que tem mais valor? E aí eu percebo que muitas vezes se coloca enfoque no como, né, no esforço, na intensidade, no sacrifício. Quando se fala de preguiça, por exemplo, está se falando um pouco do como, né? Ou então do que produto, que serviço, o que eu vou fazer e tal. Agora, para mim, o porquê ele define todo o resto. Por que eu faço? Por que eu empreendo? Dependendo do porquê, isso vai afetar o como eu faço. Dependendo de quais são as minhas motivações, isso define a minha forma de agir, a minha intensidade. Dependendo do porquê, eu posso ser
íntegro, ou dependendo do porquê, eu posso ser corrupto. Né? O porquê, ele tem muito valor. Então, raciocinando e pensando um pouquinho aqui, eu quero conversar um pouquinho sobre porquê. Por que empreender? O que está atrás da minha motivação de ter, de montar, de ser um empreendedor? Por muito tempo eu fui pastor de jovens, e por ser pastor de jovens, a gente lida com um pessoal que está na fase ali de algumas decisões bem importantes, entre as quais que curso de faculdade a pessoa vai escolher. E quando você começa a conversar e analisar um pouquinho o pessoal, você descobre que muitas vezes, talvez eu possa dizer a maioria das pessoas, elas escolhem cursos pensando no mercado. Pensando que aquele curso tem um mercado melhor e vai me dar melhores possibilidades de rentabilidade. Então, eu vou definir que eu vou para essa área. Por quê? Porque nessa área eu vou ganhar mais. Isso é um porquê. Isso define um porquê. Eu posso definir, eu quero empreender. Por que eu quero empreender? Porque eu quero ganhar dinheiro. E aí, isso é natural, e nem vou dizer que é errado, mas quando a gente vai vivenciando um pouco mais, e tem uns cabelinhos mais brancos por aí, né? Eu estou chegando perto também, tem alguns valores que eu ouvia quando fiz administração de empresas, que na época para mim pareciam utópicos, pareciam que não faziam muito sentido, mas depois a vivência foi mostrando que a gente tem acesso a muita informação quando jovem. E o jovem empreendedor, né, normalmente, o jovem ele tende a ser mais empreendedor. Mas a informação não necessariamente é experiência. A informação não necessariamente é conhecimento. E aí vale a pena, às vezes, ouvir um cabelinho branco. Né? E agora já estou entrando nessa fase, hein, Wilson? Quem diria? Mas ainda estou novo, Mas, enfim, como eu disse, eu quero trazer um aspecto, quero colaborar, tentar contribuir com você, num aspecto um pouco mais de motivação. O porquê empreender. E eu quero recorrer a verdades eternas. Não desmerecendo tudo que foi conversado, mas existem cenários que eles passam. Existem cenários que são lógicos, mas que eles se movimentam e passam. Daqui a pouco aquilo que fazia todo sentido em um momento, daqui a pouco não faz mais sentido. Não entrando em proteção, viés político, mas de repente já se fez muito sentido o Brasil ser estatista, porque se não fossem estatais, não teria se feito grandes obras necessárias, porque não teria empresa que teria capacidade de fazer isso. E de repente você entra num outro cenário, num outro momento histórico, onde já não faz mais muito sentido isso. Ou seja, o que é uma verdade absoluta em um tempo, daqui a pouco você anda, não é mais tão verdade assim. Só que a palavra de Deus não corre esse risco. Na palavra de Deus sempre e sempre e sempre é verdade, é uma verdade absoluta, é uma verdade imutável. E eu quero recorrer à palavra de Deus para compartilhar com você, contribuir com você, 2 princípios que, se você tiver no porquê de empreender, você terá grande chance, para não dizer garantia, de êxito. Recorrendo à palavra de Deus. E para isso, eu quero ler uma história. Eu estou nessa história trabalhando alguns aspectos dela, e recorrendo, e cavocando, procurando algumas pedras preciosas. Eu quero compartilhar um ângulo, um pensamento dessa história aqui. Eu não sei se vocês querem projetar lá, senão você me ouve. Quero ler como a mãe que senta na cabeceira da cama e conta a história para o filho. O texto diz assim: já era tarde, e por isso os seus discípulos, os discípulos de Jesus, aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. Ele também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos.
E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaço de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Quando o texto fala aqui de 5.000 homens, historiadores dizem que provavelmente esse povo, essa população que estava nesse cenário aqui era em torno de umas 20.000 pessoas. Os homens com suas esposas, mais os filhos e tal, possivelmente umas 20.000 pessoas estavam nesse contexto, nesse cenário aqui. O texto que eu li está no Evangelho de Marcos, e existem versões paralelas em outros evangelhos. No Evangelho de João, se eu não me engano, o texto relata que esses 5 pães e 2 peixes, eles estavam na mão de um jovem, de um rapaz, de um moço que estava junto com aquela multidão ali. Nós temos uma história aqui, e quando o Lucas começou a falar, ele comentou sobre 2 cenários, 2 possibilidades de empreendedorismo que nós temos no Brasil, o de oportunidade e o de necessidade. E basicamente o empreendedor, uma das suas primeiras habilidades, uma das primeiras coisas que ele precisa perceber é perceber a necessidade. Ele precisa perceber algo que as pessoas precisam. Ou ele percebe que existe uma necessidade que não está sendo suprida, ou ele consegue perceber algo que ele consegue idealizar, produzir, servir, que talvez ninguém pensou que precisava, mas depois que ele inventa, todo mundo quer. E ele gera uma necessidade, né? Ele produz uma necessidade. Há anos atrás, vivíamos sem celular. Hoje, impossível. Há anos atrás, PT 550, quem lembra daquele tijolão, né? Os mais velhos aqui, o primeiro que saiu, que você abria flapzinho, puxava a antena e tal, pendurava na calça, daí ia meio que caindo, tinha que comprar um cinto novo. Mas, poxa, era o celular. Hoje, um celular que não seja já um smartphone já deixa você meio, né? Ou seja, não era uma necessidade, mas alguém pensou naquilo. Steve Jobs, um grande empreendedor, conseguiu pensar em necessidades que não existiam e produziu necessidades e ganhou muito dinheiro com isso, né? É uma referência, um exemplo. Então, um dos aspectos de um empreendedor é perceber necessidades. Junto com isso, se colocar como aquele que pode resolver essa necessidade. Só perceber a necessidade não adianta. Eu sei como resolver, eu sou a solução. Ele se enxerga como a solução para essa necessidade. Nessa história, foi percebida uma grande necessidade. Essas pessoas que estavam seguindo Jesus, aproximadamente 20.000 pessoas, estavam ali seguindo porque estavam ouvindo aquilo que ele estava falando, estavam vendo o que ele estava fazendo, as pessoas iam sendo curadas, os milagres iam acontecendo, e tanta coisa extraordinária que ele falava que as pessoas, o coração delas começava a bater mais forte. Eu, às vezes, fico pensando, que camarada é esse, né? Quem é esse Jesus? Porque, imagina, ele está caminhando na praia, ele encontra uns pescadores ali, e troca uma ideia e diz, olha, siga-me. E os caras largam o barco, larga a profissão, larga tudo. E vai embora com ele. Que camarada é esse, né? Tinha uma oratória sensacional. Não é só isso, né? Tinha um brilho no olho fantástico, mas não é só isso. Atraía as pessoas porque elas, né, queriam estar próximas, porque ouvir Jesus fazia sentido, fazia a vida delas ter sentido. Então foi detectado uma necessidade. 20.000 pessoas estavam ali acompanhando já Jesus há um tempo, e de repente eles estavam meio afastados de vilarejos, de cidades, estava um grande grupo de pessoas num lugar amplo, e de repente os discípulos perceberam, opa, está ficando tarde. E nós precisamos resolver esse problema. E nós não temos como resolver esse problema. Nós não temos a solução para resolver esse problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos livrar do problema. Né? Vamos nos livrar do problema. Jesus, seguinte, manda o pessoal embora. Manda o problema embora. Que cada um vá se resolver.
Só que Jesus, ele dá uma resposta e diz, não, vamos fazer o seguinte, deem vocês de comer. Deem vocês de comer. Mas como assim, Jesus? E aí Jesus faz uma pergunta interessante. O que vocês têm? O que vocês têm? Qual o recurso que você tem? Qual o recurso que nós temos? Que recurso está nas suas mãos? Você existe, deixa eu dizer uma coisa. Crê você em Deus ou não, não importa. Você foi criado por Deus. E o propósito, a razão pela qual Deus criou você foi para resolver problemas. Sabia disso? Você existe para resolver problemas. Deus criou você porque através de você Ele ia ajudar outras pessoas. Através de você Ele ia resolver problemas de outros. Se Ele fez isso, Ele colocou recursos nas suas mãos. O que vocês têm? O que vocês têm? Quando Jesus propõe para eles, deem vocês de comer, Jesus não estava simplesmente fazendo uma provocação e dizendo, deixa eu mostrar para vocês que vocês não sabem fazer. Deixa eu mostrar para vocês que vocês são incompetentes. Quando Jesus disse, deem vocês de comer, Jesus estava dizendo, vocês podem dar de comer. Vocês podem resolver esse problema. Não, mas Jesus, são 20 mil pessoas. Não tem como alimentar essa gente. Eles, inclusive, eu não li todo o texto, mas tem um momento que ele diz assim, Jesus, 200 denários não seriam suficientes para alimentar todo esse povo, para comprar pão para toda essa gente. 200 denários, um denário era o salário de um dia. Quando eles falam, 200 denários não seriam suficientes, é porque eles tinham com eles 200 denários. Eles tinham contado. Eles viram, puxa, não vai ser suficiente para comprar pão para toda essa multidão aí, Jesus. Ou seja, eles enxergaram neles uma incapacidade, enquanto Jesus viu neles a possibilidade de resolver. Eu quero te dizer, em primeiro lugar, que existe em você recurso para resolver problemas. Existe em você solução de problemas. E aí Jesus, ele vai mais longe, ele diz, o que vocês têm? Verifiquem. Não foi uma pergunta retórica, mas ele queria que eles verificassem o que eles tinham. E aí é interessante que a história diz que eles voltaram dali um tempinho, quando descobriram que tinha um rapaz no meio daquela multidão que tinha 5 pães e 2 peixes. E eles respondem, Jesus, nós temos 5 pães e 2 peixes. E aqui eu quero entrar no meu primeiro ponto, no meu primeiro princípio. Tinha um rapaz, no meio de uma multidão de 20 mil pessoas, 5 mil homens, que tinha 5 pães e 2 peixes. Provavelmente, a mãe desse rapaz pensou, ele vai passar o dia fora. Já ouvi falar desse Jesus, ele gosta de conversar bastante, então ele não vai voltar logo para casa. E eu vou fazer uma marmitinha, uma trouxinha, um farnel para ele. E aí, ela deixou preparado para ele 5 pães e 2 peixes. Agora, pense o seguinte, 5 pães, 2 peixes para um moço. Ele estava tranquilo? Para ele, a situação estava resolvida. Todos os outros tinham um problema, ele não tinha. Todo mundo não se precaveu, mas a mãe dele pensou nele. Ou ele, não sei. Mas o fato é, ele tinha o recurso para ele. Ele poderia tranquilamente, 5 pães e 2 peixes. Poxa, posso até chegar com fome em casa, quem sabe à noite, mas eu não vou estar morrendo de fome. O resto do pessoal aqui está apertado. Mas é interessante que Jesus perguntou, o que vocês têm? E os discípulos voltaram dizendo, Jesus, nós temos 5 pães e 2 peixes. Quando os discípulos dizem, nós temos 5 pães e 2 peixes, é porque esse rapaz, vamos chamar de esse empreendedor, ele acionou um princípio extraordinário. Ele pegou daquilo que era seu, o recurso que estava nas mãos dele e que satisfaria a sua necessidade, e ele resolveu colocar aquele recurso para atender o outro.
Empreendedorismo, se você, me perdoe se eu te ofender com isso, mas se a tua motivação, se o teu porquê empreender, em primeiro lugar eu quero ficar rico, eu quero tirar dos outros para eu ter mais, a sua motivação é muito pequena. A sua motivação é muito pobre. O primeiro princípio que a palavra de Deus nos ensina, que os recursos que estão nas nossas mãos e que muitas vezes é o suficiente até para nós, se nós decidirmos pegar esse recurso para servir as outras pessoas, aí sim algo extraordinário está para acontecer. Aí sim existe um potencial gigante, porque muda o como e muda o quê. Se a minha motivação é que o meu cliente seja bem atendido, que o meu cliente tenha o melhor produto, que o meu cliente tenha o melhor serviço, que o meu cliente tenha o seu problema resolvido, aí as coisas começam a mudar. Aí os clientes vão vir. Eu sempre brinco, né? O americano, ele é um gênio em conquistar cliente. Falando de restaurante. Você vai aqui no Brasil e você pede um hambúrguer numa lanchonete. E aí, pela infelicidade, você, a hora que dá aquela mordida naquele hambúrguer, vem um fio de cabelo. E aí você chama a garçonete. Fala, escuta, tem um fio de cabelo aqui. Ah, não é meu. Não é meu. Ah, é dela, é do outro e tal. Não fui eu, não tem nada a ver comigo. É assim, né? A gente tenta se livrar do... Vai nos Estados Unidos, se acontecer com você algo assim, e diga, olha, tem um fio de cabelo aqui no meu sanduíche. 1000 perdões. Só um pouquinho, nós já vamos trocar o sanduíche, me desculpe, levo embora, traz o super, hiper, mega, blaster, up. Não te cobra conta. Os caras te ganham no erro deles. Por quê? Porque eles querem te servir. E sabe o que você vai fazer depois que ele errou com você? Vai dizer, eu quero voltar nessa lanchonete, porque aqui eles me atendem bem. Espero que tenha outro cabelo, né? Por quê? Porque nós precisamos entender esse primeiro princípio. Nós existimos para abençoar pessoas, nós existimos para resolver problemas. E nós temos recursos que foram colocados em nós. Podem ser materiais, podem ser intelectuais, podem ser recursos. E se eu entendo que isso existe para abençoar pessoas, se você olha aí para o mercado e tal, você vai dizer, isso não faz sentido. Não, você tem que lucrar. Mas eu estou indo para um princípio imutável, que é a palavra de Deus. Que ela diz, se você se dispuser a abençoar pessoas, saiba, você vai prosperar. Existe um texto de Provérbios que diz assim, aqueles que dão com generosidade e vê aumentar suas riquezas, e aqueles que retêm o que deveriam dar, empobrecem. Do ponto de vista lógico, matemático, de administração de empresas que eu fiz, não, é quem poupa que tem dinheiro. Quem esbanja fica sem. Quem é muito generoso fica sem. Mas do ponto de vista de Deus, não. Se eu sou generoso, eu prospero. Se eu retenho o que eu deveria dar, eu empobreço. Empreender precisa ter esse princípio. O meu foco está primeiramente nos outros. A ideia comentada, ela deve ser a seguinte: o que eu tenho nas minhas mãos que eu posso resolver o problema das outras pessoas? Saiba que elas vão te recompensar por isso. Elas vão pagar por isso. Porque você está oferecendo uma solução. Você está resolvendo um problema. Aquele rapaz decidiu pegar daquilo que era seu e transformou em nosso. Ele usou o recurso que ele tinha nas suas mãos para abençoar outras pessoas. Um segundo princípio que a gente consegue aprender nessa história é o seguinte: a melhor coisa que nós podemos fazer com os recursos que estão nas nossas mãos é colocar nas mãos de Jesus. Aquele rapaz, ele tinha recursos, 5 pães e 2 peixes. Ele podia comer
daqueles recursos e ficar satisfeito. Mas ele percebeu que existia uma necessidade. E ele poderia ter duas motivações altruístas. Duas ações altruístas. Entendi que aquilo que está nas minhas mãos é para abençoar pessoas. E se ele tivesse confiado na sua capacidade, se ele tivesse limitado os recursos dele na capacidade dele, já entendi o princípio que aquilo que eu tenho, eu vou gerar solução para as pessoas. Mas se definimos, se agimos baseados na nossa capacidade, no limite da nossa capacidade, nós vamos ter uma atuação limitada. Pense o seguinte, o rapaz tinha 5 pães e 2 peixes. Talvez se ele tivesse juntado ali algumas pessoas para compartilhar, para distribuir aqueles 5 pães e 2 peixes, quem sabe umas 5 pessoas poderiam dar uma tapeada na fome naquele momento? Ele mais 4. Na capacidade dele, é isso que ele conseguiria fazer. Usando a motivação talvez correta de servir as pessoas, mas o que ele tinha na mão dele, na capacidade dele, se ele fizesse estritamente na capacidade dele, a atuação ia ser limitada. Se eu e você pegamos os recursos que nós temos nas nossas mãos e colocamos a nossa confiança na nossa capacidade, na nossa competência, a nossa atuação, ela será limitada. Ela terá um alcance limitado. Mas esse menino, ele coloca esse recurso que ele tinha nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Quando eu conto com a minha capacidade, eu me deparo com o limite da minha capacidade. Mas quando eu coloco os meus recursos nas mãos de Jesus, eu me deparo com a ilimitação, se é que existe essa palavra, da capacidade dele. Os 5 pães e 2 peixes, pela capacidade do rapaz, talvez tapeasse a fome de 5 pessoas. Os 5 pães e 2 peixes, quando foram colocados na mão de Jesus, alimentaram 20.000 pessoas. E sobraram 12 cestos. E quem sabe, quem levou para casa os 12 cestos de pão e peixe foi o próprio rapaz. Por quê? Por que ele experimentou tão grande resultado do seu negócio? Porque ele colocou esses 2 valores, esses 2 princípios em ação. Aquilo que eu tenho, eu vou usar para servir pessoas. Aquilo que eu tenho, eu não vou simplesmente colocar na mão das pessoas em primeiro lugar. Eu vou dizer, Jesus, eu coloco nas tuas mãos, para que o Senhor multiplique e alcance mais pessoas. E abençoe mais pessoas. E quando você faz isso, o alcance do seu negócio, do seu empreendimento, se potencializa, ele sai da sua limitação, entra na capacidade de Jesus. E mais do que isso, o resultado que fica para você é inimaginável. Inimaginável. 2 princípios que podemos aprender nessa história aqui. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o seu primeiro e maior recurso, sabe qual é? Sabe não? A sua vida. Seu primeiro e maior recurso é a sua vida. E você pode agora decidir aplicar esses 2 princípios com esse recurso. Primeiro, tomar uma decisão. Eu vou deixar de ter uma vida egoísta, que só está pensando naquilo que eu vou ter de benefício. Eu vou usar a minha vida para servir as pessoas. Eu vou usar a minha vida para resolver o problema das pessoas. Eu quero ouvir mais. Eu quero ajudar mais. Eu quero servir mais. Eu quero amar mais. Eu quero ceder mais. Eu quero dar mais. Eu quero pegar a minha vida e eu quero servir as pessoas. O primeiro princípio que nós aprendemos. E o segundo princípio, eu quero pegar a minha vida e para que eu possa servir mais, eu vou colocar a minha vida nas mãos de Jesus. Quando eu coloco a minha vida nas mãos de Jesus, eu sou beneficiado. O meu próximo é beneficiado. E eu passo a experimentar não mais a limitação da minha capacidade,
Mas os resultados que vão acontecer através da minha vida são os resultados que Ele pode produzir e não que eu posso produzir. Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Se você sentir liberdade, que você fechasse os seus olhos e pense um pouquinho agora na sua vida e em Jesus. E deixa eu te dar uma informação. Jesus está aqui. Deixa eu te dar mais uma informação. Jesus, ele tem o mesmo poder que essa história aqui relata. Ele tem o mesmo poder hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deixa eu te dar mais uma notícia. Da mesma forma que Jesus tomou aqueles 5 pães e 2 peixes, aqueles recursos que qualquer um de nós que olhasse diria, mas isso aqui não representa nada diante da necessidade que a gente está percebendo. Da mesma forma que aquilo que parecia insignificante resolveu o problema de toda aquela multidão, da mesma forma, talvez aquilo que hoje você olhe na sua vida e pareça insignificante, para resolver talvez até a sua vida, Jesus pode pegar isso. Talvez um simples sim. Talvez um simples dizer, Jesus, eu não tenho nada, mas o meu nada eu te entrego. Saiba que essa decisão, ela traz solução para a sua vida. Ela traz solução para a sua família. Traz solução para a sua história. Muda o seu destino hoje. O que eu estou te dizendo é, nós viemos para um encontro de empreendedores, mas que hoje você possa dar o primeiro passo para fazer da sua vida, em primeiro lugar, um grande empreendimento, onde Jesus é o Senhor, onde Jesus muda o seu destino e uma nova história começa na sua vida hoje, se assim você quiser. Eu quero fazer uma oração onde eu e você podemos, nesse momento, convidar Jesus e dizer, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Jesus, eu preciso do seu poder. Jesus, eu preciso que o Senhor mude a minha história. Jesus, eu aceito o seu amor. Jesus, eu te convido. Seja o meu Salvador. Seja o meu Senhor. Se você sentir liberdade, eu gostaria que você repetisse então essas minhas palavras, fizesse das minhas palavras suas palavras agora. Diga assim, Senhor Jesus, neste momento, eu abro a minha vida, eu abro o meu coração e eu quero convidá-lo. Entra hoje na minha história. Começa uma nova história na minha vida. Seja a partir de hoje o meu único Senhor, o meu Salvador. Eu te agradeço, porque lá na cruz o Senhor perdoou todos os meus pecados. Eu perdoo também a todas as pessoas que me fizeram algum mal. Jesus, me toma pelas mãos. Espírito Santo, enche a minha vida, conduz os meus passos, me enche de paz, me dá da sua alegria. Nessa hora, eu desfaço toda a intenção do mal contra a minha vida, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela nova história que o Senhor escreve na minha vida a partir de hoje. Amém. Amém. Enquanto continuamos de olhos fechados, deixa eu fazer uma pergunta.
Existe alguém aqui que nunca tinha feito uma oração como essa, convidando Jesus para entrar na sua vida, convidando Jesus para salvar sua vida, convidando Jesus para estar com você a partir desse momento? Você nunca fez isso, talvez até você já pensou, mas você nunca falou, você nunca disse isso, você nunca o convidou desta forma. Se existe alguém, faça só um sinal com a sua mão, só para eu saber. Existe alguém? Faça um sinalzinho com a sua mão. Se você nunca fez uma oração como essa, fez pela primeira vez hoje. Enquanto estamos de olhos fechados, a gente não quer envergonhar ninguém, não quer expor ninguém, a gente só quer se alegrar com você. Tem alguém? Amém. Amém. Pai Celestial, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer, Senhor, pelo primeiro aniversário do Prosperity. Agradecer, Deus, porque o Senhor tem grandes planos, grandes projetos para cada um que está aqui. Que cada um possa conduzir a sua vida, Deus, debaixo da direção do Teu Espírito e ser instrumento para servir as pessoas. Que cada um possa colocar constantemente aquilo que o Senhor mesmo depositou nas nossas vidas, os recursos que o Senhor nos deu, nas suas mãos, para que o Senhor multiplique e potencialize os propósitos da nossa vida, dos nossos negócios, dos nossos empreendimentos. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Amém. Vocês podem sentar 2 minutos para a gente fazer o sorteio. Antes disso, tenho avisos. Primeiro aviso, nosso próximo encontro vai ser no dia 8 de novembro. Mesmo horário, café 7 horas. Hoje o café está recheado porque é aniversário. Próximo é café, bolacha, mas é ótimo também. Com esse tema, visão além do alcance e o mindset do empreendedor. Digamos que é uma parte B do hoje. Vamos dar continuidade no assunto, certo? Segundo aviso, no dia 24 de novembro, nós, o Prosperity, vamos estar no SIC, na Vila Verde, em parceria com a ABA Promoção Social, para fazermos uma intervenção social lá, fazendo aquilo que a gente sabe fazer, né? A gente vai ajudar aquelas pessoas a elaborarem seus currículos para procurar emprego. Nós vamos fazer um atendimento básico médico, odontológico. Se você quiser ser nosso voluntário ou quiser ajudar a gente de alguma forma, qualquer forma, por favor, nos procure no final. Sua ajuda é muito bem-vinda. E esses são os avisos, nossos contatos. E agora para o sorteio. Queria pedir para o Ricardo vir aqui na frente e para o Lucas, por favor. Vamos começar. Estou me sentindo Silvio Santos com isso aqui. A gente vai começar pelo quê? Olha aqui, ó, estamos roubando uma senha aqui, coitada da pessoa. Essa aqui, ó, só porque foi prejudicada no início. Senha 32. 32, venha. O que você quer? Eu não avisei o que era. Você vai escolher só porque eu não avisei. Você quer um livro? Veja aqui quais são os livros. Vou ler para todo mundo, gente. Qual é a tua obra? Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. Organizações exponenciais, porque elas são 10 vezes melhores, mais rápidas e mais baratas. Business Model Generation. Mega Kit. É um kit. E esse, governança corporativa para pequenas e médias empresas. Esse aqui tem coautoria deste cidadão aqui, desse advogado que vos falou. E agora? É um mega kit. Muito bom. Nada aqui é ruim, que a gente não trabalha com coisa de qualidade ruim. Só coisas de qualidade boa. Agradece ele aqui, é ele que deu para você, não fui eu. Eu só tô Silvio Santos aqui, ó.
Agora a gente vai sortear uma mentoria. Isso, vai bater palma. Próximo número, 14. 14 ganhou uma mentoria. Aê! Próximo número é um livro, um de cada. Gente, vamos fazer esse aqui, ó. Isso, vamos fazer esse aqui. Qual é a sua obra? Esse aqui. Deus falando, hein? Atenção. 16. 16. Aê, não tá ali, ó. Ele pensou bem para levantar. Mentoria. Número 47. Não, foi-se embora, abandonou o barco? Escolha o outro. 18. 18? Gente, que é isso? Olha aí o pessoal desfavorecido. Dobraram bem dobrado isso aqui. 48. Eu já não chamei esse número, chamei 47, né? Ixi, gente. 2. Ganhou uma mentoria. O próximo, um livro, Organizações Exponenciais. Número 26. 26. Foi-se? Embora? Próximo número, então, mesma coisa, 17. 17. Mentoria. É seu agora? Número 36. Achei que era ele mesmo. 36? Ei, ganhou uma mentoria. Tem. Você já foi. Jesus, e esse número é o quê? 19. Eu acho que não. Pessoal, nós temos um problema. Deixa eu ver. Não, é 61 esse número. Deixa eu ver. 61? É 61. Então, 19. Ganhou uma mentoria. Último livro, Governança Corporativa. Número 50. 50 não? Abandonou a gente? Venha, Raquel, pegar o seu livro. Xunxo. E a última agora, hein, pessoal? Faltou fé, hein, turma? O último é uma mentoria. 35. Quem recebeu a mentoria, dentro tem um voucherzinho, ali tem o telefone do Ricardo. Vocês marcam e combinam com ele, que foi ele que deu. Para quem precisa de certificado de hora complementar, lá no balcão você pode dar o seu nome, e-mail e telefone, que a gente vai conseguir o certificado para você e te manda por e-mail, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês voltem. Se vocês precisarem conversar alguma coisa, quiser ser voluntário do projeto, obrigada. Pode vir falar com a gente no final. Muito obrigada e até a próxima.